Boa noite, sejam muito bem-vindos à casa de Deus. Deus está neste lugar e nós sabemos. Antes da leitura, e para não esquecer depois, lembramos que haverá reunião de oração na próxima terça-feira. O reverendo Diogo havia dito que se não houvesse convite nos lares, nós reuniríamos aqui no templo. Mas surgiu um convite. Então, depois da manhã, a reunião de oração será na casa da dona Samanta Malaquias. Obrigado pela hospitalidade. Então, irmãos, vamos participar e, particularmente nestes dias de tanta tragédia, e não apenas aqui no Brasil, mas em muitas partes do mundo, vamos buscar a Deus, todos os que puderem, vamos lá para nos reunirmos em oração perante o Senhor. O reverendo Diogo está na segunda igreja presbiteriana de Ceilândia, batizando o filho do reverendo Rodrigo Broto. O reverendo Rodrigo Broto foi o pastor que batizou o Enzo. E agora fizeram questão de que o filho deles fosse batizado pelo reverendo Diogo. Nós vamos ler no livro de Atos, capítulo 26. Atos capítulo 26. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim
me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo em caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. O apóstolo Paulo está diante da expectativa de uma mudança radical na sua vida. Ele está preso numa fortaleza em Cesareia, à beira do mar Mediterrâneo, aguardando ser enviado para Roma. Porque no seu último julgamento ele apelou para o imperador. Ele ficou sabendo na prisão que os judeus estavam preparando uma armadilha para assassiná-lo. Eles estavam tramando para que ele fosse para Jerusalém para ser julgado lá, mas ele seria morto no caminho. Estava tudo preparado. Então, agora,
depois que ele apelou para o imperador para ser julgado em Roma, e ninguém podia negar isso a ele, ele está na expectativa da viagem, e nessa expectativa ele recebe a visita do governador Festo e do rei Agripa. Esse negócio, naquele tempo, de governador e rei, eram títulos políticos, que podiam, inclusive, ser comprados. Havia muita, o que hoje nós chamamos de propina, havia muito disso também naquela época. E Festo, o governador da Judéia, levou Agripa para conhecer Paulo. Festo estava em dúvida sobre se enviava ou não Paulo para ser julgado em Roma. E ele queria uma palavra de ajuda para ele poder resolver. Chamou Agripa. Então montaram um auditório com várias autoridades, certamente todos os principais sacerdotes estavam ali. E aí então o rei Agripa abriu a sessão, dando a oportunidade a Paulo de se defender. E ele se defende nesses termos que nós acabamos de ler. Ele diz que não cometeu crime algum, que ele está sendo acusado falsamente pelos judeus. E nessa sua defesa, o apóstolo Paulo aproveita a oportunidade para evangelizar Agripa e todas as demais autoridades presentes. Na sua defesa, ele prega o evangelho. E em que consiste a pregação do evangelho feita por Paulo? Na ressurreição de Cristo e no arrependimento. Essas duas palavras são palavras-chave no discurso de Paulo. Ressurreição e arrependimento. Nós temos pregado no tema arrependimento, e é por isso que esse texto foi escolhido. Porque aqui, quando Paulo fala em arrependimento, ele fala em conversão. Então ele diz: anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. A bênção do arrependimento, ela só é possível pela iniciativa de Deus. O ser humano, ele é incapaz, absolutamente incapaz de se arrepender. Porque o arrependimento é o início de uma transformação do coração, é o início de uma regeneração, é o início de uma nova vida que só pode ser produzida pelo Espírito Santo.
Aí então alguém me pergunta, mas pastor, Deus na Bíblia não manda arrepender? Não foi a mensagem que Jesus pregou e que João Batista pregou? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus? Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados? Então, como é que Deus manda o ser humano fazer uma coisa que ele não pode? Aí a gente se lembra daquele homem que estava lá no templo e que tinha uma mão ressequida. E Jesus disse para ele, estende a tua mão. Vocês já viram uma mão ressequida? Eu vi. Na minha mocidade, na cidade onde eu fui criado, havia um homem que pedia esmolas e que tinha uma das mãos ressequidas. É só pele e osso. Aquilo ali não mexe de forma alguma. O homem da mão ressequida não tinha condições de estender a mão. Quando Jesus falou, estende a tua mão, Jesus não estava querendo dizer, estende o braço. Estender o braço ele podia. O que Jesus pediu para ele foi que ele fizesse assim. Estendesse a mão. A mão ressequida fica assim ou assim. A que eu vi era assim. Jesus mandou que ele estendesse a mão. Impossível, mas Jesus mandou. Por quê? Porque Jesus sabia que Deus iria dar naquele momento condições àquele homem para estender a mão. É igual o caso do milagre que Pedro e João fizeram na porta do templo com relação àquele homem aleijado de nascença que pedia esmolas. Pedro estendeu a mão para que ele se levantasse. Impossível. Mas naquele momento, isso a Bíblia diz, Deus fortaleceu aquele homem para lhe dar condições de estender a mão a Pedro para se levantar. A Bíblia nos ensina que aquilo que Deus nos manda fazer, Ele nos capacita a fazer. Então Deus manda que nos arrependamos. E quando há no coração o desejo do arrependimento, o Espírito Santo dá o poder para o arrependimento. É assim que Deus lida conosco, com aqueles que Ele elegeu. Aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, não importa a situação que ele esteja vivendo, a sua condição física, financeira, social. Deus pode fazer na pessoa qualquer coisa que Ele queira. Quando Deus mandou que Abraão sacrificasse Isaque, e eles chegaram no ponto onde o sacrifício deveria ser feito, Abraão parou e disse para os seus servos, fiquem aqui,
nós vamos sacrificar e voltaremos. Voltaremos. E foi caminhando com Isaac até o ponto onde o altar deveria ser erguido. E a Bíblia diz que naquele momento Abraão creu que mesmo que ele chegasse ao ponto de sacrificar o filho, Deus tinha poder para ressuscitá-lo e fazer com que ele voltasse vivo para junto dos servos. Foi por isso que Abraão disse para os servos: fiquem aqui, nós vamos ali adorar e voltaremos. No plural. Essa fé é também uma bênção de Deus. A fé para crer em Deus é dada por Deus. A Bíblia diz isso. Aqui então, Paulo está falando a respeito dessas coisas relacionadas com a ressurreição de Cristo, que é um milagre, uma maravilha, um prodígio, e de arrependimento, que é uma coisa que Deus exige de todo ser humano. E é o que Paulo pregava, e é o que ele está pregando para essas autoridades, inclusive um rei estava ali. Nós já falamos aqui que faz parte da nossa responsabilidade como filhos de Deus pregar esse evangelho, o evangelho da ressurreição e o evangelho do arrependimento e o evangelho da fé. Nós temos falado sobre arrependimento. Nos 2 últimos domingos falamos sobre arrependimento e fé. E agora estamos falando em arrependimento em conexão com a ressurreição. Porque quando Deus coloca diante de uma pessoa a possibilidade do arrependimento, há alguns fatores que nós precisamos lembrar e que estão interconectados. O arrependimento, ele não vem isoladamente, a fé não vem isoladamente. É uma obra de Deus que envolve a pessoa espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, socialmente, etc. O ser humano como um todo. Paulo está diante de homens, Festo e Agripa, cuja vida política era composta de tramas, de fraudes, de conspirações, de assassinato. Agripa, por exemplo, era bisneto de Herodes o Grande. Se você pega a história de Herodes o Grande até chegar em Agripa, você vai ficar horrorizado do tanto de crimes que essa família cometeu por causa do poder, por causa da política. Esse pessoal andava na corda bamba para não desagradar o imperador e para conseguir se manter no poder.
E esses governadores da Judéia, da Galiléia e etc., eles ainda tinham que fazer tudo para agradar aos judeus, aos líderes judeus, para que esses judeus não se revoltassem, porque aí eles estariam mal com o imperador. Era uma situação muito delicada, mas rendia muito dinheiro e muito poder. E quando Jesus Cristo apareceu e começou a ser chamado de Rei dos Judeus, as autoridades judaicas, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, eles ficaram com muito medo, porque Jesus poderia provocar uma revolta. Teve uma ocasião em que eles quiseram levar Jesus a um determinado lugar e proclamar o rei. Jesus fugiu. A coisa estava ficando perigosa. E se acontecesse uma revolta, esses principais sacerdotes, escribas e anciãos tinham muito a perder. Posição política, posição social, posição econômica. Foi por isso que eles resolveram matar Jesus. Agora Paulo está falando a uma dessas principais autoridades do mundo romano, dos conquistadores, o rei Agripa. Ele não era chamado de rei à toa. Ele fez muita coisa para merecer esse título. Tudo aquilo que o imperador queria que ele fizesse, ele fez. Dá para pensar em alguma situação semelhante hoje? Nós estamos vivendo uma situação política que envolve tudo isso. Disputas por poder, disputas por dinheiro, onde entra a traição, onde entra a conspiração, e vários tipos de acordo. Obrigado, Elias. Ontem começou a demolição de uma casa ao lado da minha. E aí aquela poeirama e me atacou a esofagite. Então hoje, na escola dominical, eu já fiquei ruim da garganta. E graças a Deus eu não estou agora tão ruim. Estou podendo falar tranquilamente a maior parte do tempo, mas estou avisando para os irmãos que vai continuar ocorrendo aqui e ali uma tosse, alguma coisa. Bom, Paulo então está perante esse rei Agripa, bisneto de Herodes o Grande, aquele que mandou matar as criancinhas, esperando matar o rei dos judeus que tinha acabado de nascer. Gente boa, Agripa. Mas Paulo está aproveitando a oportunidade para pregar o evangelho a eles, porque a gente não sabe quem é eleito e quem não é.
Uma pessoa, até se converter, ela pode ser inclusive um criminoso. Pessoas criminosas têm se convertido ao Evangelho, até mesmo nas prisões. Há muitos casos. O perdão de Deus apaga qualquer pecado, qualquer transgressão, porque transforma a pessoa numa nova criatura. Do contrário, Paulo não estaria pregando o Evangelho para Agripa, porque ele conhecia Agripa. Ele falou assim: ó rei, eu sei que o senhor sabe o costume dos judeus, a lei dos judeus. Tudo isso que aconteceu não se passou em algum lugar escondido, mas todos são testemunhas, inclusive o senhor. Esse rei Agripa, ele teve uma educação esmerada desde a infância. Ele foi educado em Roma com os melhores mestres. Afinal, ele era da realeza. Era uma oportunidade muito boa para deixar passar. E além disso, junto com Agripa e Berenice, estava o governador Festo, que era o governador da Judéia, na região onde Paulo estava preso. Quando Jesus estava comissionando os seus apóstolos para andarem pelas cidades pregando o Evangelho, ele disse para eles que eles teriam oportunidade de pregar o Evangelho de várias maneiras, em várias circunstâncias, inclusive perante autoridades. E que eles não precisavam ter medo na hora de fazer isso, porque o Espírito Santo iria dar a eles palavras que fossem palavras de poder. Deus iria conduzir a mente deles, o raciocínio deles, a argumentação deles, para atingir da maneira correta as pessoas. Então Jesus falou: não se preocupem com aquilo que vocês vão dizer. O Espírito Santo vai dar para vocês, na hora, as palavras certas. Irmãos, essa situação vivida por Paulo é uma situação que todos nós estamos sujeitos a viver daqui para frente, porque a perseguição contra Jesus e contra o cristianismo está aumentando de forma intensa no mundo todo. Há um ódio contra Jesus Cristo, contra a Bíblia, contra Deus, contra a família, que está crescendo. Há uma raiva, igual a Bíblia fala lá no Salmo de número 2. E essa raiva contra Deus, ela está enraizada na raiva
que Satanás sente contra Deus. Satanás tentou destronar Deus e foi derrubado. E a Bíblia diz que ele ringe os dentes, ou seja, é uma raiva que tem expressão física. Porque ele sabe que ele não vai conseguir o seu intento. E sabe que pouco tempo lhe resta, diz a Bíblia. E nós, como filhos de Deus, estamos sujeitos a sermos perseguidos, presos, torturados, mortos, por causa do Evangelho. E o Espírito Santo vai nos conceder a graça do poder, da coragem, da intrepidez, da determinação, para que pela fé nós resistamos e não neguemos a Cristo. Isso sempre aconteceu na história. Nós temos testemunhos de muitos mártires que morreram de várias formas, sendo torturados e não negaram o Evangelho por causa do poder do Espírito Santo. Deus tem poder, por exemplo, para fazer com que dentro de uma fogueira a pessoa que está sendo martirizada não sinta o poder das chamas. Onde é que está isso na Bíblia? Na história de Daniel. Lembram? Dos companheiros de Daniel que foram jogados na fornalha acesa. Quando o rei foi lá, abriu a portinha para olhar dentro da fornalha, os três estavam caminhando no meio das chamas. E havia mais uma pessoa com eles. E quando eles foram tirados, as suas vestes nem chamuscadas estavam, não tinha nem cheiro de fumaça. Então nós não precisamos temer a perseguição, a tortura, essas coisas. E era por isso que Paulo estava falando ousadamente a essas autoridades. E o que ele está fazendo aqui, provavelmente cada um de nós vai ter a oportunidade de fazer, porque os tempos são de perseguição. Nós estamos nos aproximando da volta de Cristo e a Bíblia diz que haverá um tempo de apostasia antes. Um tempo em que as pessoas vão negar que conhecem a Cristo. E vão abandonar o Evangelho. Mas aqueles que são verdadeiramente crentes nunca vão negar a sua fé, porque ela faz parte da nova vida, faz parte da eternidade que está em nós. E o que é que nós vamos dizer na hora em que tivermos de dar razão da nossa fé? Nós vamos dizer para as pessoas que elas devem se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus para a salvação. Não precisa falar mais nada. É o testemunho que nós devemos dar. E se nós formos ameaçados de morte, nós podemos responder que nós não temos medo desse tipo de ameaça,
Porque assim como Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Arrependimento e ressurreição. Gente, eu acho tão bacana aquele amor de irmãos ali. É assim sempre. Inclusive lá na casa deles. Pois bem, o apóstolo Paulo daqui para frente vai estar sendo preparado para ser julgado em Roma. E nós sabemos o que acontece com ele. Esse é um momento crítico da vida de Paulo. Ele está fazendo a sua defesa, mas na sua defesa ele está pregando o Evangelho. Se Deus nos conceder a oportunidade de enfrentar autoridades por causa da perseguição ao Evangelho, é o que nós precisamos fazer também. E para finalizar, eu quero chamar a atenção aqui para um fato que fez com que Paulo repetisse uma coisa que já tinha sido dita. Raramente o apóstolo Paulo repete determinadas doutrinas, mas aqui ele está repetindo uma que ele já tinha dito no capítulo 20. Eu gostaria que os irmãos voltassem algumas páginas até o capítulo 20. Aqui no versículo 32 do capítulo 20. Ele está se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso. Então ele diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Agora olha no capítulo 26, o versículo 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O arrependimento, ele nos abre o acesso à herança para o reino de Deus, a herança do reino de Deus. E isso, o arrependimento, ele prova e demonstra que a pessoa que se arrependeu verdadeiramente, ela é eleita, desde antes da fundação do mundo. Eleita para alcançar o reino de Deus. Salvo para sempre. Herança entre os que são santificados pela fé em mim. E Paulo está dizendo isso ali, naquela ocasião tão importante, tão estratégica, é onde a vida dele
vai pegar o último rumo. E ele prega isso para aquelas pessoas. O único crente ali era ele. Em uma multidão, não sei como dizer o nome do lugar, mas era uma sala para reuniões formais, tipo um tribunal. Autoridades da máxima capacidade estavam ali. Escribas, principais sacerdotes, anciãos, o governador, o rei. Gente que podia dar a Paulo a liberdade. E ele escolhe anunciar-lhes o Evangelho para que se arrependessem e pudessem adquirir o direito à herança do reino de Deus. Serem santificados para Deus, ou seja, separados para pertencer a Deus. Na parte onde nós lemos aqui no capítulo 20, Deus está falando essas coisas como parte da comissão que ele está dando para Paulo. E aqui Paulo está repetindo palavra por palavra a sua comissão, na esperança de que as pessoas que o ouviam aceitassem o Evangelho da graça de Deus. E eu fico pensando, irmãos, se as pessoas que estão sofrendo e morrendo lá no Rio Grande do Sul, tem mais de 100 pessoas mortas e mais de 100 desaparecidas, milhares desalojados, desabrigados. Se essas pessoas têm tido a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho, a ajuda está indo do país inteiro, e é preciso que vá. Alimentação, medicamentos, roupas e etc, etc. O governo já prometeu uma verba para a reconstrução. Mas como é que está o estado de alma dessas pessoas? Eu sei que principalmente a Igreja Presbiteriana de Canoas está fazendo a parte dela. Não apenas donativos, mas também evangelização. Mas alguém aqui gostaria de estar lá para falar sobre isso aqui? Sobre arrependimento, sobre fé, sobre a esperança da ressurreição. Paulo não deixou passar a oportunidade. Nós temos tido a oportunidade e temos aproveitado essa oportunidade. Agora que nós sabemos essas coisas, precisamos nos entregar nas mãos de Deus para podermos falar de arrependimento, de fé, de ressurreição. Às vezes, só para citar aqui um exemplo e concluir,
Às vezes alguém chega para você e faz um comentário a respeito do tempo. É normal isso, é comum. Como é que você pode transformar essa oportunidade num momento de evangelização? Deus é o Senhor do tempo. A Bíblia diz que é Ele que conduz as nuvens para que a chuva caia nos lugares que é da vontade dEle, com dois propósitos: abençoar a terra para dar alimento para as pessoas, ou castigar, julgar os pecados das pessoas. Nesses dias, alguém que conhece o Sul, não apenas o Rio Grande do Sul, mas Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, alguém que conhece a região Sul, disse que o Sul é a região mais idólatra do Brasil, inclusive com envolvimento em magia e feitiçaria. A Junta Missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil tem encontrado mais dificuldades de plantar igreja no Rio Grande do Sul do que em qualquer outra região do país. Por causa da soberba, por causa da arrogância, da inimizade contra Deus. Não estou dizendo isso aqui para justificar o que está acontecendo lá. Isso é com Deus. Só estou lembrando que a Bíblia ensina que Deus conduz as suas nuvens de chuva com dois propósitos: abençoar e julgar. E nesses propósitos, Deus dá a oportunidade de arrependimento. Não apenas para os que estão sendo julgados, mas para todos os outros que estão testemunhando e se envolvendo no julgamento. O Brasil todo está envolvido. Que é um julgamento, está visível. Aí as pessoas perguntam, por que é que Deus faz isso? Na verdade, essas coisas, violência, corrupção, tragédia, isso é o normal em um mundo caído, amaldiçoado. Mas o que não é normal é que haja bênçãos. As bênçãos que Deus derrama sobre a humanidade, a Bíblia diz maus e bons, é o que não é normal, porque o mundo está amaldiçoado por causa do pecado. Também nós precisamos saber falar isso com as pessoas, porque elas nos questionam. Sabendo que nós somos crentes, elas perguntam: onde é que está o seu Deus nessa hora? A Bíblia tem essa pergunta: onde está o seu Deus?
pensando justamente nas tragédias. O que nós vamos dizer? Arrependimento, fé, ressurreição. Porque tudo que está acontecendo agora tem um futuro lá na frente, quando o tempo encerrar a sua história. Ressurreição e condenação. Ok? Vamos pensar seriamente nessas coisas. Que assim Deus nos abençoe.